Depois de ocupar grande parte de Donetsk, a Rússia provavelmente acreditava que suas tropas naquela região estariam em segurança. Afinal, por que não estariam? No máximo, a Ucrânia poderia lançar alguns drones de longo alcance, mas não teria informações sobre a localização exata das bases russas. Além disso, qualquer ataque seria facilmente derrubado pelos sistemas de defesa aérea de Moscou. Só que essa confiança se mostrou um erro. As forças russas tentaram se esconder em Donetsk, mas foram surpreendidas. Os chamados mísseis Hell da Ucrânia atingiram um a um os quartéis generais russos, transformando-os em bolas de fogo das quais nenhum soldado conseguiu escapar. Essa série de ataques devastadores foi noticiada por diversos veículos, entre eles o Euromaidan Press. No dia 9 de setembro, a publicação informou que a Ucrânia conseguiu atingir vários centros de comando russos ao longo da noite anterior, incluindo um que estava escondido em meio a estruturas civis em Donetsk. Mais detalhes foram revelados pelo portal Militani. Segundo o site, informações coletadas por grupos de inteligência de fonte aberta conhecidos como OSINT, entre eles o Dnipro-OSINT e o Siberoshno, mostram a real dimensão da destruição. As duas fontes confirmam que a Ucrânia conseguiu atingir bases usadas pelo 41 Grau Exército de Armas Combinadas da Rússia e pela 20ª Divisão de Fuzileiros Motorizados. Drones e mísseis caíram sobre as duas unidades, transformando aquela noite em um verdadeiro pesadelo para Moscou. Ainda não se sabe exatamente onde a 20ª Divisão estava instalada, essa informação não foi divulgada. Mas o Militani afirma que o 41 Grau Exército estava alojado dentro do Instituto de Pesquisa em Automação Complexa de Donetsk. Ambos os alvos parecem ter sido destruídos, o que deve reduzir significativamente o número de soldados disponíveis para a ofensiva russa planejada para o outono. E isso não é tudo. Se esses dois ataques contra as forças russas em Donetsk já seriam suficientes para marcar a noite de 8 de setembro, eles também trouxeram duas mensagens claras para Moscou. Primeiro, a Ucrânia demonstrou ter armamentos capazes de atingir profundamente o território ocupado, superando as defesas aéreas que a Rússia instalou na região. Segundo, não se tratou de bombardeios aleatórios. A Ucrânia sabia exatamente o que queria atingir e fez isso com uma precisão impressionante. Isso por si só já é uma mensagem clara para Moscou. A inteligência ucraniana é suficientemente forte para identificar bases russas que, até então, a Rússia acreditava serem invisíveis ao mundo. As duas instalações atingidas pela Ucrânia simplesmente não deveriam ser encontradas. Agora, não passam de crateras fumegantes. Mas Kiev não se deu por satisfeita apenas com esses dois ataques. Além dos alvos que acabamos de mencionar, a Ucrânia também bombardeou a antiga fábrica Topaz, em Donetsk. Embora há muito tempo abandonada pelos trabalhadores que atuavam ali, o complexo vinha sendo usado desde os primeiros meses da guerra pelas forças russas como centro de comando militar. A fábrica funcionava como um ponto estratégico de concentração, planejamento de ataques futuros e também como depósito de equipamentos. No momento do ataque em 8 de setembro, o Euromaidan Press informou que a Rússia havia instalado um quartel-general de nível de exército dentro das instalações da Topaz. Ainda não se sabe exatamente quais unidades utilizavam o espaço, mas o que está confirmado é que o alvo foi duramente atingido. Há vídeos que comprovam, compartilhadas na plataforma X por um usuário conhecido como Necromancer. As imagens mostram a força da ofensiva. Em um dos vídeos, com cerca de 1 minuto de duração, diversas explosões são registradas no solo, algumas delas formando pequenas nuvens em formato de cogumelo. Esse detalhe é significativo. Indica que a Ucrânia usou algo mais poderoso do que seus drones de longo alcance convencionais, o que, sem dúvida, preocupa Moscou. Outro vídeo divulgado por Necromancer mostra as consequências do ataque. Chamas intensas iluminam o horizonte.
enquanto colunas de fumaça sobem de diferentes pontos da fábrica. Novamente, a dimensão da destruição sugere que foram empregados armamentos mais potentes do que drones comuns. As bolas de fogo são grandes demais para terem sido causadas apenas por esse tipo de equipamento. Um terceiro vídeo, aparentemente mais discreto, começa com sons ambientes abafados, inclusive a voz de uma criança, deixando claro que a gravação foi feita a partir de um apartamento. A câmera, então, foca a fábrica Topaz à distância. Por alguns segundos, nada acontece, até que uma explosão violenta atinge o coração do complexo. E assim como no primeiro registro, surge novamente uma pequena nuvem em forma de cogumelo. Segundo o jornal Kyiv Post, um oficial ucraniano e blogueiro militar bastante ativo, Kirill Sazanov, confirmou no Telegram que a fábrica Topaz foi o principal alvo da noite de 8 de setembro. Em suas palavras, Donetsk está sendo fortemente bombardeada, mas a planta da Topaz é prioridade. Era um antigo complexo militar industrial soviético, com espaço suficiente para armazéns, oficinas e pessoal. É um alvo grande. E há informações de que funcionava ali também um quartel-general, onde estava alguém com ombreiras muito altas. Ombreiras muito altas. Essa expressão sugere que um oficial de alto escalão do comando militar russo poderia estar presente no local no momento do ataque. Sazanov não entrou em mais detalhes, mas, se sua informação estiver correta, a Ucrânia não apenas neutralizou uma instalação estratégica usada pela Rússia desde os primeiros meses da guerra, como também pode ter eliminado um nome importante da hierarquia militar de Moscou. E há ainda mais provas. Um último vídeo, divulgado no canal do jornal The Sun no YouTube, mostra cenas ainda mais dramáticas do que todas as que mencionamos até agora. Se os primeiros vídeos mostravam apenas explosões e nuvens em forma de cogumelo, o material divulgado pelo jornal The Sun vai além. Ele revela o que a Ucrânia usou para causar toda essa destruição. Por volta de 1 minuto e 16 segundos do vídeo, é possível ver um objeto cruzando o céu em direção à fábrica Topaz. À primeira vista lembra um drone, mas a velocidade é muito maior. E, como sabemos pelos outros registros, o impacto resulta em uma explosão acompanhada por uma nuvem de cogumelo. Isso indica que a arma estava carregada com uma grande quantidade de explosivos. O projétil atinge o alvo. Em seguida, o vídeo do The Sun mostra uma sequência de outros clipes, todos registrando armamentos ucranianos riscando os céus, até voltar ao primeiro vídeo que mencionamos. Nesse ponto surge a pergunta óbvia: se a Ucrânia não usou apenas drones de longo alcance nesses ataques, então o que ela usou? O Euromaidan Press levantou as primeiras hipóteses. Segundo a publicação, as imagens do ataque à fábrica Topaz sugerem que a Ucrânia empregou seus mísseis de fabricação própria, chamados Peklo ou Bars. Sim, você ouviu direito. Kiev lançou mísseis de cruzeiro produzidos em território ucraniano contra 3 bases russas em Donetsk. Isso explica por que tantas explosões foram acompanhadas de nuvens em formato de cogumelo. O jornal Kyiv Post reforçou essa análise e chegou perto de uma confirmação. Pelo menos no ataque de 8 de setembro, a Ucrânia teria usado os mísseis Peklo. Imagens feitas após as explosões mostram colunas de fumaça cinza e 2 focos de incêndio sobre a área. Um vídeo geolocalizado, inclusive, registra um míssil em pleno ataque com silhueta idêntica à do Peklo, também conhecido como míssil Hell. O projétil mergulha em direção à antiga fábrica Topaz e detona em uma imensa bola de fogo laranja. Ou seja, quando dizemos que a Ucrânia lançou o Hell sobre as forças russas em Donetsk, não é força de expressão, é literal. O Kyiv Post também divulgou números. Imagens geolocalizadas e relatos no local confirmam que pelo menos 5 mísseis Peklo foram disparados contra a fábrica Topaz.
Vários vídeos registraram os projéteis a jato mergulhando em direção ao alvo e detonando. As fontes confirmam pelo menos 5 impactos em menos de 30 segundos, pouco depois das 19h30 horário local. Isso coincide com tudo que foi visto nos vídeos já divulgados e revela algo importante. Não se tratou de um ataque isolado. A Ucrânia lançou uma salva inteira de mísseis. Foram pelo menos 5 confirmados apenas na Topaz, sem contar outros 2 alvos atingidos na mesma noite. A mensagem é clara. Kiev não só possui mísseis próprios, como também os tem em grande quantidade e está disposta a usá-los em massa. Mas surge então outra questão. Afinal, o que é o míssil Peklo? Segundo o portal Defense Express, trata-se de uma arma recente no arsenal ucraniano. O veículo noticiou em 26 de junho o que seria o primeiro uso confirmado do Peklo, ou seja, o míssil estaria disponível há menos de 3 meses quando foi empregado contra as forças russas em Donetsk. O Peklo impressiona, sobretudo porque foi concebido, desenvolvido e colocado em produção em plena guerra. Apesar de alguns o classificarem como míssil de cruzeiro, talvez seja mais correto descrevê-lo como um híbrido entre míssil e drone. Ele se assemelha a um pequeno jato comercial, equipado com motor a reação, o que lhe garante velocidade muito superior à de drones convencionais de longo alcance. De acordo com o Defense Express, as especificações conhecidas até agora indicam que o Peklo pode voar a até 700 km por hora, com alcance de cerca de 700 km. Capacidade suficiente para atingir não apenas a retaguarda em Donetsk, mas também posições bem dentro do território russo. Já o portal Militani, em um relatório de junho, destacou que o míssil possui um sistema de navegação inercial autônomo, corrigido por sinais de GPS. Os engenheiros ucranianos estariam trabalhando em versões ainda mais sofisticadas, capazes de driblar a guerra eletrônica russa, que inclui o bloqueio e a falsificação de sinais de GPS. Oficialmente, não se sabe o peso exato da ogiva transportada pelo Peklo, mas o Militani estima que possa chegar a 50 quilos de explosivos, o equivalente a cerca de 110 libras. Mas talvez o ponto mais importante seja este. A grande maioria dos componentes usados na fabricação do míssil Peklo é produzida na própria Ucrânia. Segundo o Kyiv Post, cerca de 70% das peças vêm da indústria local. Ou seja, trata-se de um míssil híbrido genuinamente ucraniano, muito menos dependente de peças importadas do que boa parte do arsenal do país. O Peklo é rápido e carrega uma ogiva poderosa, mas há algo que não faz sentido. Por mais avançado que seja esse míssil, ainda mais considerando que está sendo desenvolvido em plena guerra, ele não é tão veloz nem tão furtivo a ponto de as defesas aéreas russas não conseguirem interceptá-lo. Pelo menos é isso que Moscou diz sobre a eficiência de seus sistemas. Então, como explicar o fato de 5 mísseis Peklo terem atingido alvos diretos em 8 de setembro sem serem abatidos? Ao que tudo indica, as defesas russas simplesmente falharam. O Kyiv Post observa que, nos vídeos dos ataques, não há sinais de mísseis antiaéreos russos sendo lançados, nem de disparos de armas leves contra os projéteis. A única evidência de alguma reação foi um rastro isolado de míssil nos céus de Donetsk, já depois que os alvos haviam sido atingidos. Claro que, se depender da versão oficial russa, nada disso aconteceu. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou, no dia 9 de setembro, seu relatório diário com a narrativa que queria impor. Afirmou que suas defesas abateram 31 drones ucranianos de longo alcance em 7 regiões do território russo. Pode até ser verdade. Mas, quando o assunto é Donetsk, silêncio absoluto. Somando isso às imagens e provas que circulam, o resultado é claro. Negar o ataque é tão incriminador quanto admitir que os mísseis ucranianos atingiram seus alvos. Desta vez, Moscou não tem como se esquivar da realidade, então prefere agir como se nada tivesse acontecido. Mas esse silêncio não muda os fatos. Isoladamente, a ofensiva ucraniana de 8 de setembro já seria uma vitória significativa, embora limitada. No entanto, o impacto desse trio de ataques vai muito além do que parece à primeira vista.
Logo no início deste vídeo, dissemos que a Ucrânia havia decapitado os centros de comando russos em Donetsk. Essa palavra foi escolhida por um motivo. Atualmente, Moscou prepara uma ofensiva de outono na região, e os ataques ucranianos podem ter comprometido seriamente esses planos. Diversos veículos de imprensa afirmam que Vladimir Putin quer dar continuidade à fracassada ofensiva de verão, cujo objetivo era capturar a estratégica cidade de Pokrovsk e criar uma zona de amortecimento na região de Sumy. De acordo com a RBC Ukraine, durante o verão a Rússia conseguiu capturar apenas 0,3% do território ucraniano em troca da perda de 30 a 35 mil soldados por mês. Agora, Putin espera que a ofensiva de outono seja mais bem-sucedida. O alvo principal continua sendo Donetsk. A RBC Ukraine destaca que a Rússia ainda tentará tomar Pokrovsk e também a cidade-fortaleza de Konstantinovka. Essas duas vitórias abririam caminho para uma futura batalha contra a chamada linha de fortalezas da Ucrânia, a maior barreira defensiva do país, projetada justamente para impedir que as tropas russas avancem em direção ao centro do território ucraniano. Para isso, Moscou já deslocou unidades de elite da Marinha e das forças aerotransportadas para Donetsk. Kiev, portanto, espera que a pressão russa aumente à medida que Putin fica cada vez mais desesperado para alcançar os objetivos que não conseguiu durante o verão. É verdade que a ofensiva de verão fracassou, mas em números absolutos a Rússia conquistou mais território entre junho e agosto de 2025 do que no mesmo período de 2024. No ano passado, tomou 659 quilômetros quadrados da Ucrânia. Neste ano, quase triplicou esse número, ocupando 1.548 quilômetros quadrados. Como destaca o Kyiv Independent, esse crescimento pode dar a Putin confiança para enviar ainda mais soldados ao fronte durante o outono, mesmo correndo o risco de sofrer novas perdas em Donetsk. A conclusão é simples: a Rússia não vai recuar. No outono de 2025, os ataques devem se intensificar. Mas, para coordenar uma ofensiva desse porte, Moscou precisa de quartéis generais e centros de comando funcionando plenamente em Donetsk. E é justamente aí que entra a estratégia de decapitação adotada pela Ucrânia. Os 3 ataques de 8 de setembro não apenas eliminaram soldados e destruíram instalações militares, como também podem ter atingido pelo menos um comandante de alto escalão russo. Isso enfraquece diretamente a capacidade de Moscou de organizar a ofensiva de outono na região. Em outras palavras, graças aos mísseis ucranianos, a próxima investida russa em Donetsk já começa mais fraca. Está claro que a Ucrânia precisa estar preparada para defender Donetsk ao longo de todo o outono. No entanto, como destaca o Euromaidan Press, essa série de ataques de decapitação pode estar preparando o terreno para futuras ofensivas, que talvez permitam a Kiev recuperar parte do território tomado pela Rússia nos últimos meses. É por isso que a Ucrânia deve destruir e enfraquecer o inimigo o máximo possível, ao mesmo tempo em que se prepara para suas próprias ações ofensivas, afirma a publicação. De fato, quando observamos como Moscou tem deslocado tropas para Donetsk e as instalado justamente em estruturas que agora foram destruídas, fica claro que Kiev fez um bom trabalho durante o verão, ao preparar o palco para futuros contra-ataques. Em 20 de agosto, o jornal Le Monde noticiou que a Ucrânia havia conseguido interromper o avanço russo em Donetsk. Pouco depois, relatou ainda que Kiev recuperou diversas localidades na região de Pokrovsk. A Ucrânia sabe que precisa continuar retomando território para manter a chamada linha de fortalezas de Donetsk segura. A própria cidade de Donetsk tem um valor estratégico enorme. Como explicou à BBC o pesquisador Nick Reynolds, do Royal United Services Institute, a topografia do Donbás e do leste da Ucrânia em geral não favorece os ucranianos. Donetsk está localizada em terreno elevado. Para o lado oeste, o relevo é descendente, o que dificulta a defesa. Além disso,
Controlar áreas mais altas significa ter melhor visibilidade do campo de batalha, coordenar com mais eficácia o fogo de artilharia e até obter sinais de rádio mais fortes. Em outras palavras, se a linha de fortalezas de Donetsk cair, seja neste outono ou no futuro, isso poderá marcar o início do fim da resistência ucraniana. No mínimo, abriria um período em que a Rússia avançaria em ritmo alarmante, enquanto a Ucrânia lutaria para reconstruir suas defesas. Kiev não pode permitir que isso aconteça. Por isso, precisa também partir para o ataque, mesmo diante da preparação russa para novas ofensivas no outono. Ao eliminar centros de comando em Donetsk com mísseis híbridos, a Ucrânia cria brechas. Áreas que Moscou acreditava estar seguras podem agora ser atacadas pelas tropas de Kiev. É claro que, para isso, a Ucrânia precisará de muitos mais mísseis. Nas últimas semanas, diversos relatórios mostraram que o país entrou na fase de produção em massa de vários modelos de armamentos de fabricação própria. O míssil Peklo é um deles, mas não é o único. Em 4 de agosto, a Caliber noticiou que o presidente Volodymyr Zelensky estabeleceu uma meta ambiciosa: produzir 3.000 metroísseis de cruzeiro e drones até o fim do ano. Esses mísseis permitirão à Ucrânia não apenas atacar em profundidade tanto em território ocupado quanto dentro da própria Rússia, mas também ampliar significativamente o poder de destruição de suas ofensivas. E a outra vantagem: ao fabricá-los internamente, Kiev não precisa se preocupar com restrições impostas por aliados. Hoje, os Estados Unidos da América já aplicam um processo de aprovação que dificulta o uso contra alvos em território russo de mísseis ocidentais de longo alcance fornecidos à Ucrânia. Kiev não quer correr o risco de enfrentar ainda mais limitações no futuro. Por isso, acelerar a produção própria de mísseis é essencial. O mês de setembro mostrou apenas um aperitivo do que a Ucrânia pode fazer com esse arsenal. Mas um banquete completo está sendo preparado para a Rússia em breve. E esse cardápio pode incluir o Flamingo, nome dado a um poderoso míssil de longo alcance que, segundo o Kyiv Independent, deve entrar em produção em massa durante o inverno. Trata-se de uma arma tão perigosa que, segundo especialistas, poderia levar a Rússia de volta à Idade da Pedra. Quer saber o que os mísseis Flamingo são capazes de fazer? Confira nosso vídeo especial sobre o tema. E não se esqueça de se inscrever no conflito do século XXI para acompanhar nossa cobertura sobre os mais recentes ataques da Ucrânia contra a Rússia. E, como sempre, muito obrigado por assistir.